Cumprimento todas as autoridades presentes, todos que me antecederam, e eu vou focar na minha fala para trazer um pouco de ênfase na atuação do assistente social, do serviço social na área da saúde, que apesar de ser aí uma profissão que atua na saúde desde lá da década de 50, ainda é muito pouco conhecida, né? É falado muito pouco ainda da nossa atuação na área da saúde. O serviço social ele é uma profissão que é regulamentada por lei, pela Lei 8.662, que tem como função, né, atuar nas diversas expressões aí da questão social que a gente tem em nossa sociedade. A nossa profissão ela é regulamentada, tem seu código de ética pela Lei 8.662 de 93 e regulamentada aí pelos Conselhos Federal de Serviço Social e o CRES Paraná. É importante reconhecer, né, que essa profissão ela expressa uma maturidade teórica de décadas, né, então é uma profissão já consolidada dentro da área da saúde e de diversas outras áreas. O trabalhador social, o assistente social, ele atua sempre no âmbito das políticas sociais, implementando políticas, né, trabalhando com indivíduos, com grupos, com famílias, fortalecendo, então, a autonomia, né, desses sujeitos, a participação, o exercício da cidadania, sempre com vistas à superação das suas... a superação e a mudança, né, das suas condições de vida. Então, os nossos princípios, a gente trabalha com os princípios da defesa intransigente dos direitos humanos, com a justiça social, que são elementos que são fundamentais, né, à nossa prática profissional, ao nosso fazer profissional, trabalhando sempre com vistas também à superação das desigualdades sociais, as questões de violências, e a opressão, a fome, a pobreza, entre outros fatores, né? Que a gente sabe que a gente vive numa sociedade que, infelizmente, é totalmente desigual. O assistente social ele atua, né, em situações de crise também, em situações de emergência, sempre no intuito de implementar políticas públicas que visem atender às necessidades humanas. A gente sabe que o nosso mercado capitalista, infelizmente, ele deixa uma grande parcela da população desassistida, ele promove, né, uma exclusão de grande parte da nossa população. Hoje foi falado aqui, por exemplo, que o Paraná é um dos maiores produtores de carne, né, de outros alimentos. E a gente sabe que dentro desse nosso Paraná, a gente tem uma grande parcela, um grande número de pessoas que hoje não conseguem comprar 1 quilo de carne, né, para oferecer para a sua família. Então, acho que é dessa realidade que a gente tem que pensar antes de discutir qualquer outro conceito, né? Enquanto a gente estiver vivendo nessa sociedade que é desigual, a gente não vai conseguir atingir objetivos muito além do que a gente almeja, né? Então, a gente tem que pensar aí no enfrentamento da pobreza, temos que pensar em políticas afirmativas e sociais, que a gente consiga minimizar esses efeitos, né, que o capital traz para a nossa sociedade. Eu cito a resolução do Cefes, que nos caracteriza como profissão da área da saúde. Portanto, essa mesma resolução ela diz que não somos só profissionais de saúde. Então, hoje a gente tem assistentes sociais atuando na política de assistência social, na política de previdência, políticas de meio ambiente, educação e diversas outras políticas. Cito também a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que também nos situa como profissionais da área da saúde, assim como todas as outras. Dentro da área da saúde, nós, assistentes sociais, contamos com um documento que se denomina Parâmetros de Atuação para o Assistente Social na área da saúde. Esse documento ele vai elencar, então, 4 grandes eixos dos quais os assistentes sociais estão inseridos. Então, a gente atua no atendimento direto aos usuários, que acho que essa é uma das áreas que são mais conhecidas, né, por todos e todas.
o atendimento direto, isso dentro de todas as políticas existentes. A gente tem o trabalho do assistente social trabalhando com a mobilização, a participação e o controle social. Então, a gente está inseridos em diversos conselhos de direitos, conselhos de políticas públicas, sempre com esse objetivo, né, de implementar, de pensar política pública, de pensar nessa representação da sociedade, também nas políticas que as envolvem. A gente tem o trabalho do assistente social bastante valoroso na questão da investigação, do planejamento e da gestão, e também na assessoria e qualificação, né, da formação profissional. Eu gosto bastante desse conceito, né, que acho que se aproxima muito com o que a gente tem falado desde o início, da saúde única, né? O serviço social, ele atua com esse conceito, ele é a profissão que analisa as condições de vida e de trabalho dos usuários que podem intervir na relação de saúde e doença. Então, é um profissional essencial, né? E essa relação que a gente tem, ela se relaciona muito com o que a gente tem de conceito de saúde, trazido pela Constituição Federal e pelo SUS, né? Então, a gente entende que para ter uma saúde de qualidade, a gente precisa de acesso à alimentação, precisa que o meio ambiente esteja em equilíbrio, bem tratado, precisa de acesso ao trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços, a questão da moradia, saneamento básico. Então, o nosso conceito de saúde é um conceito ampliado, né? É o conceito que é constitucional e que ele não se resume ao simples atendimento, né? Então, a gente entende que, para ter uma saúde de qualidade, a gente tem que ter todas as outras políticas em funcionamento e nos auxiliando também para isso. O assistente social, ele atua numa perspectiva de seguridade social ampliada, né? Então, a Constituição, ela nos traz que seguridade social compreende a política de saúde, a política de assistência social e a política de previdência. Nós, do Serviço Social, trabalhamos com um conceito ampliado de seguridade social. Então, a gente compreende que as políticas essenciais não se resumem à assistência, à saúde e à previdência. Ela se amplia para o meio ambiente, ela se amplia para a questão do trabalho, para a educação, transporte, cidadania, terra, trabalho, liberdades. E aqui a gente pode elencar diversas outras políticas, né, que também nos auxiliam nesse âmbito. Trazendo um pouco para o contexto da pandemia, né, o serviço social foi uma das profissões, e ainda é uma das profissões, que é chamada para a linha de frente para o enfrentamento do Covid, junto com as outras áreas da equipe multiprofissional. E a pandemia chega para a gente num cenário de incertezas, de medo, de desafios, né? Eu falo isso, uma fala diferente do que já foi trazida hoje aqui, que é a fala de quem estava na linha de frente, quem estava atuando de fato no hospital, quem estava lá com a população. Então, eu tive vivenciei, né, todos esses sentimentos, todas essas constantes mudanças. A pandemia chega em meio a uma conjuntura que era desafiadora. A gente tem aí a pandemia emergendo em meio a uma crise política, né, um número de desempregos gigantes em nosso país, condições de trabalho precárias, a gente tem um grande número de trabalhadores informais, e esse foi um grande desafio para a gente, né? Como que a gente vai falar de isolamento social para aquele trabalhador ou para aquela trabalhadora que não tinha uma renda fixa, né? Que necessitava de estar indo para a rua, de estar indo buscar a sobrevivência. Então, esse foi um dos grandes desafios que foi nos dado. Aí as políticas demoraram muito para dar uma resposta, né? Dentro do âmbito social, a gente teve essa confusão de entendimento mesmo lá no Ministério da Saúde, onde a gente se deparava com várias contradições, né, do que
do que era recomendado pela ciência e do que o Ministério estava entendendo naquele momento. Então, a gente teve toda a reestruturação das atividades, a reorganização dos serviços, que a secretária que me antecedeu deixou bem explícito isso, né? Falo da importância que teve o trabalho multiprofissional nesse processo, né? Eu participei desse processo também. Eu fui convocado pelo concurso da FEAES lá no início da pandemia, onde estava sendo implantado o Hospital Vitória, né? Então, eu participei também de toda essa discussão de como a gente ia acolher e acho que mais do que participar dessa discussão no âmbito multiprofissional, eu realizei um dos primeiros atendimentos também às famílias, à equipe. Então, eu vivenciei muito de perto isso e eu enfatizo a importância de ter um assistente social nesses espaços, né? Então, foram novas perspectivas e novas propostas de trabalho. E frente a todo esse panorama, a gente viu que adensou, então, a situação de desproteção social de nossos usuários, dentro não só da política de saúde, como também da política de assistência social, que são serviços que são essenciais, né? Então, a gente tinha lá a orientação de quais são os serviços essenciais, né? Quando a gente se trata de serviço social, de acesso aos serviços sociais, a gente tem a política de assistência, que é uma política muito importante, que também não fechou, né? Que também foi linha de frente na pandemia. Então, o acesso aos CRAS, aos CREAS, aos benefícios emergenciais, tudo isso faz parte do cotidiano, né, de nós assistentes sociais. E também, como já foi citado, a gente teve aí um aumento expressivo dos casos de violência, né, tanto domésticas quanto para criança e adolescente, que também é um indicativo importante, um indicador importante para a atuação e das assistentes sociais. O contexto... Então, esse contexto pandêmico ele exigiu, né, uma maior clareza das nossas atribuições e uma maior articulação, né, entre as outras áreas que compõem a área da saúde. Então, a gente viu a importância, né, de estar trabalhando cada vez mais próximos um do outro e de pensando em estratégias conjuntas. E isso que eu já trouxe um pouco aqui, a gente tem a questão do isolamento, né, como que deveria ser um direito, né, mas infelizmente que a gente não pôde proporcionar, não pôde pensar nesse direito de acesso a toda a população. Muitas pessoas não conseguiram exercer ficar em isolamento, né, devido às suas condições concretas de vida. E eu enfatizo novamente que é um dever ético, né, do e da assistente social, acho que assim como da maioria das outras profissões que compõem a área da saúde, atuar em programas de socorro à população, em situações de calamidades, né, em situações de crises, como foi o Covid-19 para a gente. Enfatizar aí o trabalho dos conselhos profissionais, aqui eu cito o CRES e o Cefes, né, que são os conselhos que me representam, no qual eu também faço parte hoje da composição dessa gestão. Enfatizar da importância que esses conselhos tiveram na questão da orientação e fiscalização, né, das áreas profissionais, das publicações, o quanto a gente teve que dar respostas rápidas, né, para a categoria profissional, para os trabalhadores que estavam lá na linha de frente, o quanto a gente foi cobrado quanto a isso, né, quanto a orientações, e destacar aí o trabalho dos conselhos, no geral, de estar dando subsídio para esses profissionais estarem atuando. E o trabalho multiprofissional, então, gente, para o assistente social, ele é essencial, e para a equipe multiprofissional, ele é essencial demais a presença do assistente social. Por quê? Porque é o assistente social que, nessa perspectiva, vai identificar as necessidades, né, desse usuário e as suas condições concretas de vida. É o assistente social que vai ter esse olhar de totalidade, que vai conhecer o território, que vai trazer para a equipe subsídios para ir além, né, do que a gente tem de resposta imediata.
Então, nós somos os profissionais que mais nos aproximamos da realidade daquele usuário, que estamos mais próximos, né, disso, e o assistente social numa equipe de saúde é o profissional que vai trazer essas informações para a equipe, vai subsidiar e vai pensar junto com as equipes estratégias, né, de enfrentamento às temáticas. Eu destaquei aqui algumas ações que tiveram destaque na atuação profissional do e da assistente social, e ações que fazem parte, né, da nossa agenda aí de coletiva de lutas. O serviço social é uma profissão que se faz no coletivo, então todas as nossas bandeiras de lutas elas são pensadas de forma que abranja aí todos e todas as profissionais envolvidas, né? Então, eu enfatizo que a gente teve um papel muito importante lá no início da pandemia, com o trabalho de ações socioeducativas, de estar passando informação para a população, para os nossos usuários, o trabalho com a família, né? Foi bem importante e bem significativo essa atuação do assistente social nas ações que se diz respeito à questão de humanização dos atendimentos, né? A gente teve aí um número imenso de mortes. Eu, assistente social, junto com a equipe multiprofissional, é um dos profissionais que atuou muito próximo desse contexto, né? Todo o processo de óbito, todo o processo de comunicação de notícias, de más notícias, a questão de comunicação, né, no serviço de saúde. A gente sabe que a gente teve vários desafios nesse sentido. Por quê? Porque a recomendação é para que a família não fosse até o hospital, né? Naquele momento, onde se a família fosse no hospital, ela poderia também estar se contaminando, estar se expondo. Então, a gente teve que pensar em estratégias e se reinventar, né, de como a gente ia prestar esse atendimento para a população naquele momento. Enfatizo aí o uso de novas tecnologias, vários serviços implementaram aí, a partir do serviço social, a questão das videochamadas, das televisitas, pensar nos boletins médicos, estratégias, né, novas estratégias frente ao contexto, à conjuntura que a gente estava vivenciando. A luta e a reivindicação, né, por melhores condições de trabalho, isso é constante dentro do serviço social. O acesso ao IPI, não só o acesso ao IPI, mas o uso correto, né, do IPI. Aqui no município de Curitiba a gente não teve falta de equipamento, isso eu falo como trabalhador de saúde. A gente teve bastante esse retorno, acesso, como usar, uso correto, então trabalho de formação constante também. A defesa da valorização da vida acima do lucro é uma bandeira que é do serviço social e é uma bandeira constante, né? Então, a gente entende que a vida é o nosso bem mais precioso e ela deve estar sempre acima do lucro. Então, essa foi uma das temáticas abordadas aí pelo serviço social. A defesa, né, de leito para todos e todas, isso foi uma bandeira de luta do serviço social no Brasil, respeitando sempre a regulação e a organização do SUS, né? Sempre atento à forma que o SUS estava se organizando em cada território. A defesa de um maior financiamento para a saúde, essa é uma bandeira constante, que deve ser não só do serviço social, mas de todas as outras políticas, né? A gente sabe aí que quando surgiu a pandemia, a gente ainda sofreu impactos da EC 95, que paralisou o repasse, né, de verbas e recursos para os municípios, estados, enfim. E sabe o quanto desafiador foi a gente pensar com menos, né, ter que fazer mais. Então, acho que a questão do financiamento para a saúde é uma bandeira que deve ser de todos e todas nós. A defesa de contratações, não só emergenciais, mas de contratações que garantam também condições dignas de trabalho, né, para o trabalhador. A efetivação da política nacional de humanização, que é uma das políticas que é transversal na nossa prática. Quando eu falo a nossa prática, eu falo da prática de toda a equipe multiprofissional, das equipes inter.
Acho que a gente não faz trabalho sem pensar na humanização, sem pensar na ambiência, sem pensar no acolhimento. Curitiba foi muito assertivo nesse sentido, né, quando, em vez de montar um hospital em uma tenda, procurou estruturas melhores. Acho que tudo isso diz respeito à humanização, né, como a gente ia receber a nossa população, como que a gente ia pensar em acolhimento, como que a gente ia proporcionar um atendimento de qualidade e respeitando, né, todos esses sentidos. Foi o período que a população estava com mais medo, que estava mais sofrendo, então, só de ter um espaço acolhedor, um ambiente mais humanizado, a gente tem grandes avanços. E daí eu gostaria de enfatizar que nos serviços que tem a presença do profissional assistente social, a gente viu várias ações nesses aspectos, né, de grande relevância aí. O assistente social, então, ele participa desde o acolhimento inicial lá do usuário na recepção, na orientação para a família, até o momento da alta, né, seja alta melhorada, enfim, seja o processo de óbito, que infelizmente foi um dos processos que a gente se deparou. Mas, então, a gente tem a presença desse profissional em todos os momentos no âmbito da atenção à saúde. E, já caminhando para o fim, eu gostaria de fazer essa reflexão, né, que a gente entende por social tudo aquilo que não tem resposta imediata, né, por parte da equipe de saúde. Para um médico, para um veterinário, para uma enfermeira, é mais fácil você fechar um diagnóstico, você ter uma resposta concreta, né? Para o assistente social, não. A gente vai muito além do que pode ser concreto ali no momento. Então, essas expressões do que é social, a questão do trabalho, a questão da moradia, a questão da vida, ela vai muito além de um diagnóstico. E a gente tem que trazer isso à luz da equipe, né? Então, essas expressões não devem ser consideradas algo fora do que é saúde. Tudo que se trata no âmbito social não deve ser exteriorizado. Não existe uma separação, né, do que é social e do que é biológico. A gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que aprender que não deve fazer essa separação, não é o atendimento de um ou o atendimento de outro, mas o atendimento de todos para uma melhor solução. E um convite que eu tenho toda a minha formação é uma formação mais prática, então toda a minha área, meu aperfeiçoamento profissional foi numa perspectiva multiprofissional, e eu uso muito essa perspectiva que foi lá da residência de saúde do idoso, que a gente fazia muito essa discussão da importância, num convite, né, da gente ver o ser como um ser biopsico-sócio-espiritual. Esse conceito, ele nos provoca para essa multidisciplinaridade, ele nos provoca, né, para esse conceito de saúde única. A gente tem que pensar o ser em todas as suas particularidades, a gente tem que pensar em todos os âmbitos para que a gente consiga proporcionar aí uma assistência de qualidade. E finalizando com essa frase que acho que é sempre recente, né? Que a gente tem que conhecer todas as técnicas, tem que dominar todas as práticas, mas sempre que a gente tocar uma alma humana, a gente tem que ser outra alma humana. E acho que a pandemia veio para nos ensinar muito mais referente a isso, né? Mais uma vez agradeço pelo convite. Acho que é essencial que a gente faça mais momentos como esse, principalmente de trocas, né? De promover essa interdisciplinaridade, de estar dialogando sobre o que cada profissão pode contribuir para outra. Como que a gente pode pensar aí num conceito de saúde única a partir da contribuição de todos os profissionais que compõem, né, as áreas da saúde e todas as outras áreas que existem. E agradeço aí pela atenção de todos e todas.